Deixa eu gravar aqui. Essa é a ideia que o Adam Smith vai dar, certo? De que o Estado, para funcionar, na verdade, não é que o Estado, para funcionar, é que o Estado ele não deve intervir na economia e a intervenção desse Estado na economia prejudica o desenvolvimento econômico. Então, o Estado só deveria prover saúde e segurança. Ítalo, você ainda está sendo ainda mais liberal do que os liberais. Por quê? Porque os liberais, além da saúde e da segurança, os liberais também defendem que a educação ela tem que ser pública, certo? Que quem tem que controlar a educação do país é o Estado, certo? Bom, a gente vê que no Brasil não funciona. Principalmente, rapaz, não diga isso não. E o que é a universidade pública? A universidade pública não funciona não? Você não quer ir para Com ela exceção não, das é? universidades públicas. Verdade, a universidade pública é outros 500. Como assim, velho? E, Esse tipo de e os comportamento das institutos universidades públicas. federais? E os institutos federais? Não funcionam não? Verdade, verdade. O ensino médio, aqueles cursos que os Funcionam, meninos do ensino médio mas eu fazem. estava falando mais do ensino básico. Mas o Instituto Federal é ensino básico, é ensino médio. Você entra lá no primeiro ano, você faz a provinha, entra no primeiro ano, faz o ensino médio no Instituto Federal. É ensino básico. O ensino médio é ensino básico, Ítalo. Certo? Para você ver que uma coisa é o discurso liberal, outra coisa é a prática. Certo? A gente está teorizando aqui, a gente está falando de teoria. Certo? Não existe... É difícil existir um Estado que seja 100% liberal. Até os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos maiores países liberais do mundo, não consegue ser 100% liberal, certo? Mas eu entendo sua lógica de pensamento e é exatamente isso que o Adam Smith vai pregar, ok? No livro A Riqueza das Nações. Ele vai dizer isso, olha, o Estado, quando se mete nas coisas, ele faz cagada. Ele não consegue fazer as coisas bem feito. Essa era a ideia dos liberais. Essa é a ideia dos liberais. Então, os liberais vão dizer assim, olha, o Estado não pode fazer aquilo bem feito, certo? E eles não conseguem fazer aquilo bem feito porque quem faz bem feito é uma coisa chamada mercado. Quem faz bem feito isso é uma coisa chamada economia. E aí o Adam Smith ele vai dizer, olha, a gente tem no mercado e na economia leis naturais. E essas leis naturais, elas guiam o pensamento da economia. E essas leis naturais que guiam o pensamento da economia fazem com que, certo, a humanidade se torne melhor. Faça com que a humanidade melhore o modo de vida das pessoas, faz com que a humanidade tenha mais bens e mais produtos para viver melhor, faz com que os países, né, os estados, as nações se desenvolvam e se tornem lugares melhores para outras viverem, certo? É isso que o Adam Smith vai estar falando quando ele vai escrever A Riqueza das Nações. É exatamente do modo com que o Ítalo deixou bem claro, assim, na situação de que, olha, quando o Estado entra no bolo, ó, o Estado só faz besteira. Vê como a educação tá, vê como isso tá, vê como aquilo tá e tudo mais, certo? Então, para o Smith, para os liberais clássicos, certo? O Estado não pode intervir na economia, porque no momento em que o Estado intervém na economia, ele rompe, ele quebra as leis naturais do mercado, certo? Vou repetir para Até vocês. porque quando o Estado intervém, ele Continua. basicamente cria um monopólio. A gente vê os Correios, é o maior exemplo disso. O serviço dos Correios é péssimo. E é um monopólio, bem dizer. Não.
Beleza. Bom, muito bom. Um exemplo do quanto o Adam Smith vai falar, então deixou bem claro de quando o Estado intervém na economia através das empresas estatais. Lembrem, pessoal, a intervenção do Estado na economia através de empresas é uma forma de intervenção. Tudo bem? Uma forma de intervenção. Não resumam o liberalismo Mas é aquela questão, intervenção mínima. ou não resumam a intervenção do Estado na economia com empresa, não. Certo? Com empresa estatal, não. Isso é uma das formas. Eu vou dar outro exemplo de intervenção do Estado na economia para a gente ampliar o nosso leque, para a gente ampliar o nosso escopo de intervenção estatal na economia, porque a gente resume muito a questão da privatização, de ter empresa estatal ou não ter empresa estatal, certo? A gente teve em 2008, 2009, a maior crise do capitalismo da sua história, certo? Que foi a crise da bolha norte-americana. A crise econômica que a gente passa hoje, ela não é uma crise criada pelo capital, né? Ela não é uma crise criada pelo mercado. Tanto é que se você vai para a Bolsa de Valores, né? Você vai lá para a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a gente está em crise, as pessoas estão morrendo de fome no Brasil, mas os caras, a economia de lá tá assim, ó. A galera só ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. A Bolsa está batendo recorde de pontos. Então, uma coisa é a vida real das pessoas, outra coisa é o que está acontecendo na Bolsa de Valores. São duas coisas diferentes. Se a crise de hoje, né, a nossa crise econômica é fruto de uma pandemia, então é algo que a economia não tinha nada a ver, veio a pandemia e, bom, lascou todo mundo. Quando a gente volta no tempo e vai para 2008, a crise econômica de 2008, ela é uma crise do sistema capitalista. Ele foi criado no sistema capitalista por pessoas da Bolsa de Valores e essa crise é uma crise do sistema em si, certo? Aí eu vou perguntar para vocês. A gente veio a crise de 2008, a economia foi um desastre, banco que tinha mais de 200 anos nos Estados Unidos fecharam, a Ford ia falir, a GM ia falir, essas multinacionais de carros, né? Quase todas elas iam falir, muita gente perdeu emprego, enfim, a economia ficou horrível. Quando a gente estava no meio dessa crise, aí eu vou perguntar, quem ajudou a O Brasil sofreu economia? um pouco, não foi? O Brasil sofreu pouco, foi. Mas aí é outros assuntos, outra conversa também, viu, Ítalo? Isso aí dá pau para outra manga aí. Mas vamos voltar para cá. Aí eu vou Não, foi para perguntar. outros países, eu tô dizendo. O exemplo claro dos Estados Unidos, porque vocês sabem que a crise de 2008 começa nos Estados Unidos, né? Quem faz essa crise são os Estados Unidos. E no meio da crise, quando as empresas começam a quebrar, a galera começa a perder emprego e tudo mais, quem é que socorre para que a coisa não... O Estado. O Estado, velho. Louco, né? Os caras são liberais até ter uma crise econômica. Quando rola a crise econômica, os liberais pedem ajuda a quem? É louco isso. Estado. É louco isso. Vou dar um exemplo de como o Estado norte-americano ajudou as empresas a não quebrarem. Quase 30% da Ford foi comprado naquela época pelo governo dos Estados Unidos, viu? Pelo governo dos Estados Unidos. Vários capitais podres, títulos podres, foi comprado pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, certo? Investiu 1,3 trilhões de dólares no total do dinheiro dos impostos do cidadão para que essas empresas... Anual de lá. Como é? É o dobro do orçamento militar anual de lá. Aí eu imagino. Eu não sei o orçamento militar. O Eu sei orçamento que é alto. militar de lá é Eu sei que é 580 alto. bilhões ao ano.
Mas aí é que tá. Os caras são liberais, ou o discurso de que o Estado não pode intervir na economia, ele vai acontecendo até ter uma crise. Mas no momento em que rola a crise, a galera vai pedir ajuda ao Estado, velho. A galera vai pedir ajuda ao Estado. O caso do Brasil é pior. Por que o caso do Brasil é pior? Porque no caso do Brasil, os empresários, certo? E essa eu vou chamar de elite econômica que se diz liberal, ela só vive na teta do Estado. Essa galera dessas empresas se dizem liberais, mas eles são mais antiliberais do que qualquer um da gente. Pega a JBS, das maiores empresas de carne que tem do Brasil e do mundo. Como é que a JBS vai se expandir? Pegando dinheiro emprestado do BNDES, que é um banco público, com juros lá embaixo. Vê como é que a Ford, a GM e as outras empresas de carro, a Fiat, etc., vão sobreviver na crise de 2008, 2009 aqui no Brasil. Intervenção do Estado na economia. O governo zerou a alíquota de imposto para essa galera e essa galera começou a vender carro de bolo. Eles nem baixaram o preço do carro, eles só botaram o lucro do imposto no bolso deles. O preço do carro não baixou para o consumidor. Então, a teoria é uma coisa do liberalismo, a prática é outra, certo? Se liguem nisso, se liguem nisso. Existe um mundo muito para além da questão das empresas privadas e das empresas estatais no debate sobre isso. Tá bom, pessoal? A gente não pode se alongar mais, porque eu tenho que ir para outra sala. Fiquem bem. Beijo para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem não, até daqui a 2 semanas. A Thalia que vai assumir.